Nesse vídeo eu irei falar sobre aquela que eu considero, né, para mim, pessoalmente, a minha comédia preferida, né, o meu filme de comédia preferido. É claro que nós sabemos que dentro do gênero da comédia há vários segmentos, ramificações, né? Tem a comédia de situação, né, a sitcom, situation comedy, né, que é o que se enquadra aí, o filme que eu vou falar, Feitiço do Tempo, né, de 1993, o nome original Groundhog Day, Dia da Marmota. Quando eu começo a pensar em comédias, tem várias que eu gosto realmente, né? Tem comédias boas, principalmente ali dos anos 80 e 90. Principalmente 90, né? Parece que foi uma década que se caprichou realmente, né, nas comédias. Com grandes atores, né? E aqui nós temos o grande Bill Murray, que só de você, eu pelo menos tenho essa impressão, só de você olhar para ele, até mesmo hoje em dia que ele já tá velhinho, só de você olhar para ele você já dá risada, né? A expressão dele, né? É um comediante nato. E ele vinha aí de sucesso, né, como os dois filmes do Caça-Fantasma. Também temos o filme que é muito bom, Nosso Querido Bob, né, com Richard Dreyfuss, né, um filme do Frank Oz, né, que eu pretendo falar em outra oportunidade. E ele veio nessa mesma pegada aqui. É claro que ele não faz um personagem esquizofrênico. É o repórter chamado Phil Corners. Até eu lembro que Phil Corners lembra Phil Collins, né? Na época, quando eu assisti, eu falei assim, nossa, mas ele é parecido com o Phil Collins. Assim, as expressões, né, do rosto. E era o nome dele, né? E nós temos ali o par romântico dele, né? A grande, belíssima Anne McDowell, né? Que recentemente está assistindo um filme dela aí de morto, né? Que tem, acho que tem na Netflix, aí é até legalzinho, né? Mas nada se compara com essa época, que era realmente o auge, né, da carreira de ambos, né? Eu não sabia que tinha o Harold Ramis, né? Que é o finado Egon dos Caça-Fantasmas, também está no elenco. Chris Elliott. Preciso reassistir esse filme. Então, o que acontece? Até eu estava vendo aqui no IMDB, ele tem a nota 8, né? Adoro Cinema 4.2 de 5. Realmente é uma comédia sensacional e que traz uma premissa interessante, né? Ele é mandado para uma cidadezinha interiorana nos Estados Unidos cobrir o Dia da Marmota, que é uma tradição, né? Em cidades interioranas norte-americanas e canadenses, né? Eu até pesquisei um tempo atrás, que é o seguinte, a marmota, né, na época do inverno, ela fica dentro da sua toca, né? Claro, pela baixa temperatura, né? E eles fazem uma festa lá, até meio brega, né? Se for ver, todo mundo ali fantasiado de marmota, aquela coisa, com aquelas musiquinhas bregas, né? Típico, né, dos americanos, as festas. É claro que temos festas bregas aqui também, né? Mas ele vai nessa cidade cobrir que eles esperam que, se a marmota sair da sua toca, é sinal de que o gelo está derretendo, de que está vindo uma época mais quente, né? Se ela não sair é porque vai continuar ali, né, um frio intenso. É uma tradição deles, né? E o interessante é que ele cobre esse dia e tal, né? Com certa reverência, né? Típica dele. E daí ele vai dormir no hotel, ele acorda no outro dia. É interessante que é uma marca que marcou muito, assim, que deixou, assim, impactou esse momento, é a música I Got You Baby, da dupla Sonny e Cher, né? Que é muito interessante quando ela desperta. I got you, baby. E você olha para a expressão do Bill Murray, não precisa mais nada. Ele, já ouvi essa música aí, tocou ontem. E assim vai, né? Vai passando o dia, ele vê que ele está num looping temporal, que até foi baseado na teoria da imortalidade do filósofo alemão Nietzsche. Né, esse filme, isso é sensacional. E o que acontece é que ele tem que aprender certas coisas para conseguir sair desse loop temporal. Daí como ele sempre teve ali um desejo romântico ali pela personagem da Andy, a Rita, né? Ele tenta conquistá-la, né, nesse dia, aproveitando ali a oportunidade entre eles.
E na verdade começa tudo de novo no outro dia, muito, muito sensacional, muito legal, muito divertido, né? Você vê ele, chega alguns momentos que ele cai num desespero, que ele tenta até se matar, ele se mata e acorda no outro dia, né? Por isso a teoria da imortalidade, né? Então é um filme memorável, né? Me marcou muito, me marca muito, eu preciso revê-lo, já faz alguns anos que eu assisti, né? Até eu vendo aqui o elenco, aqui, lembrando das caras, né? Um elenco grande. Né? E é interessante que chega um determinado momento, até o que foi utilizado em Show de Truman, né? Do Jim Carrey, que ele senta assim na praça e vai falando, aquele vai passar cachorro ali, aquele cidadão vai fazer isso, né? Ele lá na lanchonete ele sabe a bandeja que vai cair, não sei quem que vai tropeçar, ele vai falando para ela para tentar convencê-la de que ele está dentro desse looping, né? Que não é loucura da cabeça dele. E realmente ali é uma época que não sem igual que tinha essas comédias, né? E o interessante é que eu tenho ela no meu arquivo. Eu lembro que na época tínhamos ali os mega upload da vida, né? Então era fácil baixar filmes e joguei no DVD. Nem mostro porque era um DVD simples ali, né? Até acho que tem outros filmes no DVD. Eu tenho, para me assistir a hora que eu quiser, tá dublado, né? Com aquela dublagem memorável, né? E aqui, ó, o YouTube ele aluga o filme, né? Para quem quiser assistir. Mas eu queria que você falasse logo abaixo o que você acha dessa comédia, se você tem outras, ou outra que seja a sua preferência, né? Fale, o espaço lá abaixo é seu, né? Até você pode lembrar aí dessa mesma época aí que tinha outras comédias tão grandiosas como essa, né? Eu até, agora revisitando aí, lembrando aí, falando para vocês, eu fiquei com vontade de assistir, realmente preciso reassistir, né? Esse momento é marcante, assim, quando acontece ali o fato tal, daqui a pouco o relógio vira, assim, para, se não me engano, 6 horas que ele desperta, daí começa a música que é o Tio Baby, né? É muito legal, é muito interessante. Daí ele sai, as mesmas pessoas falam assim, vai ver a marmota? Né? Falam as mesmas coisas, assim, é um filme até difícil de se fazer, né? Porque você tem que recriar as situações, não é cenas repetidas, não. Cada cena tem uma dinâmica diferente, cada dia tem uma dinâmica diferente, às vezes até um ângulo da câmera. É muito interessante isso. Né? E ele leva com maestria, né? Como ele como um grande ator de comédia, né? Tem os dramas também, né? Da sua brilhante carreira. Andou aí sendo utilizado aí, claro, porque ele começou com ele também, os Caça-Fantasmas, né? Mas não tivemos aí um bom aproveitamento, né? Dos personagens dele, do Dan Aykroyd, né? Mas falando dessa comédia aqui, né? Até eu vou procurar assim nos próximos vídeos, né? Lembrar desses momentos memoráveis, lembrar de grandes filmes, né? Que marcaram, porque muito se fala aí de momentos assim que pode cair numa certa censura de hoje em dia, né? E pode se perder. Pode ser que os filmes até no futuro aí próximo sejam modificados. Então o filme original que a gente viu pode ser que não tenha mais aí nas plataformas. É triste isso, né? Grandes cenas aí que pode ser que ofenda um ou outro, né? Que era uma coisa da época. Então eu queria que você falasse sobre essa comédia, né? Se você assistiu, se você não assistiu, procura assistir realmente. Né? É um filme, como eu falei, com uma veia cômica, mas que traz muitos ensinamentos realmente. Né? Assim, será que a gente não vive num loop temporal? Será que nossos dias não estão iguais? Eu, às vezes, tenho esse sentimento. Quando eu chego nos lugares, né, no trabalho, faço isso, faço aquilo, eu falo, nossa, parece um dia da marmota. Isso acontece comigo constantemente. Então eu queria que você falasse logo abaixo e citasse do filme também que você gosta. Não se esqueça de se inscrever no canal Resenharte, né, dar o seu apoio para nós, aí, curtir, comentar e acompanhar os outros vídeos aí do canal, né, para que possamos crescer cada vez mais.